Pessoal, vamos agora para a segunda parte da aula. Eu só gostaria de dar um aviso que o pessoal da turma B e os interessados da turma A que quiserem assistir a aula de opioide de novo à tarde, a aula vai começar às 2 horas, porque eu vou participar de uma banca de TCC até às 2 horas, tá? De 1 às 2. E aí a gente começa às 2 horas, tá bom? Então vamos lá. Falando mais da COX-2, além de ela ser induzida por mediadores inflamatórios, né, ela também é constitutiva no sistema cardiovascular, ela também é constitutiva nos rins e no cérebro. Ela também promove o quê? Proteção endotelial, eu já falei para vocês, ela promove regulação da pressão arterial, inibe a agregação plaquetária, né, regula a função renal, né, participa da síntese de prostaglandinas envolvidas na inflamação, dor e febre. Então, a COX-2 é uma enzima que, em determinadas situações, ela age fisiologicamente regulando determinados e respectivos sistemas fisiológicos, mas no momento em que a gente tem uma inflamação, ela é a principal isoforma de ciclooxigenase que pode produzir as prostaglandinas que vão potencializar os sinais cardinais da inflamação, como a gente já falou. Mas aí a gente já entende o porquê que é importante da gente ter como medicamento anti-inflamatório não esteroidal uma substância que não tenha seletividade pura pela COX-2. Existem substâncias que se ligam à COX-2 mais do que a COX-1, por exemplo, a nimesulida. Então, a nimesulida, ela prefere se ligar mais à COX-2, inibindo mais a COX-2 do que a COX-1. Mas, mesmo assim, ela inibe a COX-1. E, mesmo assim, apesar dela também inibir a COX-1, existem restrições para o uso da nimesulida, porque, em longo prazo, essa inibição mais seletiva para a COX-2 também pode causar problemas cardiovasculares, porque se você está inibindo mais a COX-2 do que a COX-1, vai de alguma maneira, ou em algum momento, sobrar mais tromboxana 2, e a gente já viu o que é que vai acontecer, né? Então, o ideal, gente, para um anti-inflamatório não esteroidal, é que ele iniba as duas isoformas, para que a gente tenha o efeito anti-inflamatório acontecendo pela inibição da COX-2, mas também para que a gente impeça que esse anti-inflamatório, que muitas vezes é utilizado também de forma crônica, ele possa induzir problemas renais, cardiovasculares, inclusive cerebrais, não é? Por você inibir as isoformas, ou a isoforma constitutiva da COX-2. Então, se a gente for fazer um resumão de tudo que eu falei antes do intervalo, a COX-1, ela é constitutiva, a COX-2, ela é induzida, ela está em repouso em macrófagos, eu acabei apagando o desenho que eu fiz, mas quando ocorre injúria, o macrófago ativa a COX-2 e você vai ter produção de prostaciclina, de PGE2, de prostaglandinas que são indutoras do processo inflamatório, da dor, da febre, tá? E, como é que se diz? Quando você inibe a COX-2, eu estava falando de quê? Eu me embaralhei agora. Eu estava falando de quê? Você estava resumindo as duas, fazendo um resumo das duas e diferenciando o processo seletivo de uma e de outra. Desculpa, gente, às vezes me dá esse branco. Vou tirar esse do vídeo. Então, o ideal é que você iniba as duas, por quê? Porque mesmo você vai estar inibindo a COX-2, que é a responsável pela inflamação, mas você também vai estar inibindo a COX-1, impedindo que quem prevaleça no momento seja o tromboxana 2 e prevenindo o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, de uma forma geral, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles se classificam justamente de acordo com a seletividade pelas ciclooxigenases. Mas o mecanismo de ação de todos eles é igual. Eles inibem essas enzimas. Agora, quanto que eles inibem, quanto que eles são seletivos, é isso que diferencia. Existem diferenças farmacocinéticas? Muito poucas.
A maioria dos anti-inflamatórios não esteroidais, se não todos, são ativos pela via oral. Né? Eles são comercializados na forma de comprimido, cápsula, drágia, enfim. Tá? Então, eu não falei da COX-3 ainda, porque eu vou entrar em detalhe nela quando eu for falar do fármaco dipirona e também do fármaco paracetamol. Tá? Então, se a gente for entrar novamente nas funções fisiológicas, olha só, as ciclooxigenases, 1 principalmente, e a 2 em algumas situações, elas têm funções fisiológicas, né? Por exemplo, a PGE2 e a prostaciclina, olha o que ela faz. Reduz a produção de ácido clorídrico no estômago e aumenta a produção de muco. Então, se você inibe a produção dessas prostaglandinas, quando você inibe a COX-1, você pode, em longo prazo, desenvolver uma gastrite. Então, por que tem gente que é intolerante, por exemplo, ao anti-inflamatório não esteroidal? Justamente por isso, por conta da inibição dessas enzimas, né, que estariam fisiologicamente ativas, promovendo a proteção do nosso estômago, né, da nossa mucosa gástrica. A função renal também é regulada por essas prostaglandinas. Olha, a gente está vendo principalmente a PGE2 e a PGI2 como as mais envolvidas na regulação dos processos fisiológicos. Né? Olha, o trabalho uterino, a PGF2-alfa e a PGE2, elas estão muito envolvidas no trabalho uterino, ou seja, na contração uterina. Elas induzem contração uterina. E por isso que quando a mulher menstrua, ela sente cólicas. Por quê? Porque ela tem um aumento na produção dessas prostaglandinas, porque o processo de menstruação, né, de dismenorreia, é um processo que tem um componente inflamatório também. E além de você produzir as prostaglandinas que regulam a função, o trabalho uterino fisiologicamente, durante o período menstrual, elas são produzidas em excesso e elas podem causar contração uterina, e é isso que faz com que a mulher sinta cólicas menstruais. Mas elas também são muito importantes durante o trabalho de parto. Elas são liberadas para que o útero contraia no momento em que a mulher está dando à luz. Pode perguntar. Por que só corticoide para inflamação? Porque o corticoide, ele tem são hormônios, são substâncias que são cópias de cortisol. E o corticoide, ele não tem uma ação só anti-inflamatória. Ele regula o metabolismo de ácidos gástricos, de carboidratos, de proteínas. Ele tem uma ação mineralocorticoide, ou seja, ele pode causar retenção de líquido. Ele tem inúmeros efeitos adversos. E a segurança de utilização de um anti-inflamatório esteroidal, que é o corticoide, é de apenas 7 dias. Se você tomar mais do que 7 dias, você já está predisposto a desenvolver algum desses efeitos adversos. Por que quando você toma um corticoide, você pode ficar se sentindo inchado, edemado, ou você aumenta o peso? Porque ele faz o quê? Ele desregula o seu metabolismo. Ele não vai agir somente no sítio, no alvo inflamatório, como os AINES agem. Entendeu? Então, o corticoide é uma cópia do cortisol. Então, são substâncias hormonais que causam efeitos benéficos até determinado ponto, mas que causam muitos efeitos adversos, inclusive uma doença chamada de síndrome de Cushing. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A atrofia do córtex da suprarrenal, e você não consegue mais produzir cortisol pelo córtex da suprarrenal, e vai ter que tomar cortisol para o resto da vida. Aliás, glicocorticoide para o resto da vida, para poder repor o que o seu organismo não está produzindo. Está entendendo? E existem casos também que o corticoide ele pode ser utilizado em longo prazo. Por exemplo, pacientes que fazem transplante de órgão, porque ele tem uma ação anti-inflamatória e uma inflamação imunossupressora. Então, quando a gente fala de ação anti-inflamatória, a gente está particularizando essa ação para a fase aguda da inflamação. Mas quando a gente fala de ação imunossupressora, a gente já está falando da fase crônica.
o corticoide, ele inibe tanto a fase aguda quanto a fase crônica. Então, ele também é utilizado como imunossupressor. Só que o problema dele é que ele ou eles causam inúmeros efeitos adversos, principalmente efeitos metabólicos e efeitos no sistema cardiovascular também. Né? O paciente pode ter problemas renais, aumentar a retenção de líquido e inúmeros outros efeitos adversos que fazem dos AINES para processos inflamatórios agudos, né? Pequenos, simples, de intensidade baixa, seriam os mais escolhidos ou os de primeira escolha, tá bom? Então, a gente tem essas prostaglandinas regulando a função desses órgãos, né? Regulam também a vasodilatação, principalmente a PGI2, que eu já falei para vocês. Mas nós temos também, durante o quê? O processo inflamatório, quando a COX-2 é induzida e ativada, ela vai produzir essas prostaglandinas todas, né? PGE2, PGI2, PGD2, também produz PGF2-alfa, tá? Não está aqui, mas ela é produzida também. E essas prostaglandinas a gente já viu, eu mostrei para você, elas estimulam o quê? A dor. Elas têm receptores metabotrópicos acoplados à proteína G e nociceptores. Então está aqui, tem estímulos. Então, estímulo da dor, porque ativa o nociceptor. Olha aqui, aumenta a sensibilidade do nociceptor. Vocês estão conseguindo enxergar? Então, se aumenta a sensibilidade, ela vai eles também, olha o que acontece quando a prostaglandina ativa o receptor no nociceptor. Aumenta o impulso, né, a frequência do impulso e, como é que se diz? Essa frequência de impulso vai ser aumentada em fibras sensoriais nociceptivas. Ou seja, as prostaglandinas tanto induzem a dor ou sensibilizam os nociceptores, quanto também aumentam a frequência de disparo do potencial de ação nesses nociceptores. E olha só, no centro termorregulador, essas prostaglandinas que conseguem, né, percorrer pela corrente sanguínea todo o nosso organismo, quando eles chegam lá nessa região, elas podem se ligar aos seus receptores, aumentando a temperatura corporal. E por isso que um sinal também do processo inflamatório é a febre. Mas vocês sabem por que a febre existe? Por que a febre é um processo que está envolvido na inflamação ou em resposta a alguma injúria? Vocês não viram isso na imuno? Por que, pessoal? Quando nós temos... Qual é a temperatura normal do nosso organismo? Em torno de quanto? 37, 36, 37 graus. As bactérias que têm proteínas, essas bactérias que causam infecções, elas têm proteínas que são muito sensíveis à temperatura. Eu acho que vocês devem ter visto na aula de bioquímica que quando a gente expõe uma proteína a uma alta temperatura, ela vai passar por um processo de desnaturação. Por que a gente tem febre? A gente tem febre porque a 38 ou até mesmo 39 graus, essa febre, ela está acontecendo com o objetivo de eliminar aquele micro-organismo. Por quê? Porque essa febre, ela vai desnaturar as proteínas das bactérias. Só que é algo problemático. Por quê? Porque quando esse limite passa de 39, ou essa febre passa de 39 graus para 40, as nossas próprias proteínas começam a entrar no processo de desnaturação e a gente pode também desenvolver convulsões. Então, por isso que existem muitas mamães que ficam preocupadas quando o neném, ou quando o bebê, ou quando o filhinho está com o quê? Está com 39, 38 graus de febre e sai logo correndo e leva ele para o médico. Isso é errado? Não, não é errado. Realmente, tem que levar para o médico. Mas é importante que se saiba que a febre, da mesma forma que a dor, a febre, até determinado grau de temperatura, ela é uma estratégia fisiológica protetora. E que se aquela febre estiver sendo causada por uma infecção bacteriana, ou até mesmo por uma infecção viral, aquela febre ela pode desnaturar as proteínas desses micro-organismos e eliminá-los.
Agora, se passou de 39 graus, chegou aos 40, aí sim, o nosso organismo começa a ser comprometido e a gente vai precisar realmente ser tratado, por exemplo, com um anti-inflamatório não esteroidal ou com um antitérmico ou antipirético, tá? Bora. Então, na função renal, nós temos a COX-1 e a COX-2, né? Regulando a função renal, tá? Tanto no córtex da região, né? No córtex renal, quanto na região medular. No coração, nós temos a COX-2 produzindo prostaxiclina, que eu já falei para vocês. E essa prostaxiclina, ela faz o quê? Cardioproteção, mas a COX-1 promove o quê? Síntese de tromboxana 2 no coração. A COX-1 não está só nas plaquetas, professor? Não, ela também está lá nos cardiomiócitos. E quando você inibe só a COX-2, como exemplo os coxídeos que eu falei para você, você deixa livre o caminho para a síntese de tromboxana 2, que promove o quê? Fibrose cardíaca. Então, por isso que nós não podemos tratar em longo prazo um paciente com inibidor seletivo de COX-2 e também devemos monitorar constantemente pacientes hipertensos que precisam passar por um tratamento com anti-inflamatório. Tá? Por quê? Porque esse anti-inflamatório, ele pode interagir com o antihipertensivo, reduzindo o efeito do antihipertensivo. Porque se ele aumenta a pressão, o antihipertensivo pode não conseguir reduzir essa pressão. Então, o que é ideal quando vocês tiverem um paciente hipertenso, vocês forem prescrever um anti-antibiótico, um anti-inflamatório não esteroidal? É que vocês orientem o paciente de vocês a verificarem de 2 a 3 vezes durante o tratamento por dia, né, aferirem a pressão arterial durante o tratamento com o AINE, independentemente dele ser um AINE seletivo para COX-2 ou para COX-1. Porque, de qualquer forma, a prostaxiclina, que é muito envolvida na vasodilatação, não vai estar sendo produzida. E isso pode prejudicar o tratamento antihipertensivo, tá? Então, interação medicamentosa com antihipertensivo é algo que tem que ser muito bem monitorado à medida que o paciente precisa passar por esse duplo tratamento farmacológico, tá? Peraí, professor. Volta. Isso. E aí, olha, mais funções fisiológicas, pessoal, das prostaglandinas, né? A prostaxiclina. Então, a gente olha como, principalmente do sistema cardiovascular, que é onde o efeito deletério desses prostanoides, né, é mais, como é que se diz, ele é mais evidenciado. E o efeito protetor também é mais evidenciado. Então, agora a gente está falando, por exemplo, de 2 substâncias que são antagonistas fisiológicos. Vocês já ouviram falar no antagonista fisiológico? O que é um antagonista fisiológico? Quem me diz o que é um antagonista fisiológico? Ninguém lembra? Como? Epinefrina faz o quê? Vasocontrai ou vasodilata? Depende da dose, né? Uma dose alta ela vai contrair. Acetilcolina faz o quê? Vasodilata ou vasocontrai? Ela vasodilata, porque ela se liga a receptores M3 no endotélio vascular, aumentando a síntese de óxido nítrico, que é um vasodilatador. Então, nós temos 2 efeitos fisiológicos diferentes acontecendo a partir da ação de 2 substâncias que se ligam em alvos diferentes, em receptores diferentes. Ou seja, substâncias que causam efeitos fisiológicos contrários através da ativação de receptores distintos. Então, esses são os conhecidos antagonistas fisiológicos. Um outro exemplo é a prostaxiclina, que se liga aos receptores de prostaxiclina, e o tromboxana 2,
que se liga ao receptor de tromboxana 2, que é diferente do receptor da prostaciclina. Então, o que acontece? Eles causam efeitos contrários. Enquanto a prostaciclina reduz a agregação plaquetária, o tromboxano ele é um protrombótico. A prostaciclina ela reduz a adesão daquelas células inflamatórias, as moléculas de adesão do endotélio, reduzindo a migração de células. Para quê? Para onde? Para o local da inflamação. O tromboxano faz o contrário, ele é um pró-adesão. Ele facilita. Então, vocês estão vendo duas substâncias que causam efeitos contrários por vias de sinalizações completamente diferentes. Porque são substâncias que se ligam a receptores diferentes. E o efeito farmacológico ou fisiológico, que são substâncias endógenas, são efeitos contrários. Então, esses são os conhecidos antagonistas fisiológicos, tá? Então, olha só, prostaciclina, enquanto ela reduz o remodelamento vascular e reduz a pressão arterial, o tromboxano faz o contrário. Ele promove vasoconstricção e aumenta o remodelamento vascular e também o remodelamento cardíaco, tá? Agora que a gente vai começar a falar dos AINES. A segunda parte da aula. Fármacos analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais. Ou seja, eles não têm um caráter hormonal como os corticoides. Então, por isso que os corticoides são chamados de anti-inflamatórios esteroidais. Porque eles têm, na verdade, uma estrutura que nada mais é do que uma mera cópia do cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório no nosso organismo. Tá? Então, os AINES, pessoal, eles têm ações anti-inflamatórias porque eles reduzem a degranulação de células do sistema imunológico, né? Eles reduzem a produção de quê? De prostaglandinas envolvidas na inflamação, mas eles também são analgésicos. Por quê? Porque eles, ao inibirem a produção de prostaglandinas, essas prostaglandinas não vão conseguir ativar os seus receptores dos nossos receptores. E aí a gente não vai ter dor. Mas eles também, além de serem analgésicos e anti-inflamatórios, eles são o quê também, pessoal? Antitérmicos. Eles reduzem a temperatura corporal quando ela está alta. Ou seja, se você está com febre e você toma um anti-inflamatório não esteroidal que inibe COX-2 e COX-1 ou que inibe só COX-2, você vai ter redução da febre. Então, esses medicamentos, eles são os mais consumidos do mundo, porque no mundo inteiro, o que acontece em relação a quadros clínicos, né, a doenças, né, estão muito mais, todas as doenças elas estão muito relacionadas a quadros dolorosos, a inflamação e a tudo mais. Então, por isso que esses fármacos, eles representam, né, dentre os analgésicos e anti-inflamatórios, né, os fármacos mais consumidos mundialmente para o tratamento da dor, principalmente dor aguda, principalmente a dor aguda, inflamação e o que mais? E febre. Então, nós temos 3 características importantes para essa classe de fármacos. Eles têm efeitos anti-inflamatórios, efeitos analgésicos e efeitos antipiréticos ou antitérmicos. Só que existem 2 substâncias que são classificadas, ou que se você pegar o Goodman e for olhar, essas substâncias elas são caracterizadas como AINES, mas na verdade elas não inibem a COX-1 nem a COX-2. Sabe que substâncias são essas? Paracetamol e a dipirona. O paracetamol, ele não tem efeito anti-inflamatório. A dipirona não tem efeito anti-inflamatório. Por que você, por exemplo, pode prescrever o paracetamol para um paciente que tem doença viral hemorrágica, mas não pode prescrever o AS? Porque o paracetamol, logicamente, não inibe a COX-1 e nem a COX-2. E foi por isso que se imaginou que existisse
uma COX seletiva ou específica no sistema nervoso central, no qual ou na qual o paracetamol e ou a dipirona se ligam, que é a COX-3, que está envolvida apenas na indução do processo doloroso e do aumento da temperatura corporal, que é a COX-3. Mas isso ainda é uma incógnita. Então, os únicos fármacos da classe dos AINES, que eu acho que em breve vão sair da classe dos AINES, eles são chamados de AINES, mas eles são os únicos que não têm efeito anti-inflamatório. Eles só têm efeito antipirético e analgésico. E eles podem ser prescritos para doenças virais hemorrágicas, porque eles não inibem a agregação e nem induzem a agregação. Eles não mexem com a agregação plaquetária porque eles não ativam e nem inibem as ciclooxigenases 1 e 2. E qual é o mecanismo, professor, deles? Como é que eles reduzem a febre? Como é que eles reduzem a dor? A gente vai ver daqui a pouco. Olha quantos analgésicos e anti-inflamatórios nós temos. Inúmeras classes. Todos eles, pessoal, todos são inibidores das ciclooxigenases, com exceção do paracetamol, que é essa segunda substância aqui, o para-aminofenol ou o acetaminofeno, é o nome, como é que se diz, genérico dessa substância, tá? Essa é a única substância, juntamente com outros, que dentre esses outros a dipirona está presente, que não tem efeito anti-inflamatório, só tem efeito analgésico e adicione antitérmico também, mas todos os outros agentes que estão listados aqui são inibidores de ciclooxigenase. Tem efeito anti-inflamatório, antitérmico e analgésico. Por quê? Porque inibem COX-1 e COX-2, ou inibem mais COX-2 do que COX-1, ou inibem só a COX-2. Então, essa ligação e essa seletividade pelas ciclooxigenases que faz com que a gente consiga classificar esses fármacos de acordo com a seletividade por determinada isoforma de ciclooxigenase. Então, a primeira classe, né, que a gente vai falar é a classe dos salicilatos. Mas antes, né, eu nem preciso falar para vocês. O mecanismo de ação dos AINES é um mecanismo que vai promover a analgesia, reduzir a inflamação e a febre. Eles vão se ligar aonde? No sítio ativo das ciclooxigenases, de maneira competitiva e reversível. E olha só, isso é muito importante, porque existe uma exceção para isso. Então, nós estamos agora falando de todas as substâncias que foram listadas anteriormente, elas são inibidoras, competitivas, reversíveis. Elas são o quê? Aqueles antagonistas competitivos reversíveis que vocês estudaram na farmacodinâmica. Só que por que elas não são chamadas de antagonistas? Porque antagonista bloqueia receptores de membrana e inibidores bloqueiam atividade enzimática. Então, por que a gente diz que os AINES são inibidores enzimáticos e não antagonistas enzimáticos? Porque eles inibem a atividade de enzimas. E sempre que houver uma substância que inibir a atividade de enzima, o que deve ser utilizado como denominação para essa substância é o termo de inibidor, e antagonista só para bloqueador de receptores, geralmente receptores de membrana. Tá? Então, o que é que eles fazem? Eles vêm aqui no sítio ativo da ciclooxigenase, que é como se fosse um liquidificador. Então, vamos imaginar um liquidificador, você pega uma banana e joga lá no liquidificador. Quem é a banana? A banana é o ácido araquidônico. E o liquidificador é quem? A ciclooxigenase. E aí você liga o liquidificador e a banana ela vai ser triturada. Então, o que é que as prostaglandinas são? São produtos da trituração do ácido ácido araquidônico. Meu Deus, minha memória hoje está falhando. Do ácido araquidônico.
Então, na verdade, eles não são produtos da trituração, são produtos do processamento. Isso é mais chique de falar, né? Então, a gente não vai escrever na prova que o ácido araquidônico é triturado, porque as COX não são liquidificadores. Eu estou apenas fazendo uma analogia para a gente entender melhor. E ao se ligarem de forma reversível e competitiva, eles conseguem reduzir os sintomas da inflamação por se ligarem às ciclooxigenases. Mas existe uma exceção e existe um ditado: toda regra tem exceção. Qual é? O ácido acetil salicílico é o único anti-inflamatório não esteroidal que inibe irreversivelmente as ciclooxigenases 1 e 2. Uma outra coisa importante de ser abordada é que o AS, em baixas doses, ele inibe preferencialmente a COX-1. E a COX-1 está muito expressa em qual célula que eu já falei para vocês? Plaqueta. Então, por isso que o AS é utilizado como o quê? Como inibidor da agregação plaquetária em pacientes que passaram por episódios de infarto em baixas doses. Se você for comparar uma dose do AS que é administrada em um paciente que tem algum problema cardiovascular relacionado à obstrução de vaso, com a dose de AS que promove o efeito anti-inflamatório, a dose anti-inflamatória do AS ela é praticamente de 3 a 4 vezes maior do que a dose que é administrada, né, de AS ou aspirina para o tratamento das doenças, né, de caráter trombótico, ou para reduzir o quê? A agregação plaquetária. Oi. Ele em baixas doses, ele inibe a COX-1. Então, por isso que ele é utilizado em baixas doses. Ele é irreversível. Uma outra característica do AS é que ele se liga nesse sítio e ele faz o quê? AS, ácido acetil salicílico. Ele promove uma reação de acetilação do sítio ativo da enzima. COX-1 e COX-2, gente. Quando você toma o AS para reduzir a inflamação, você pode ter certeza que a dose que você está tomando vai ser suficiente para inibir ambas as enzimas. E aí o que acontece? Se eu estou falando de uma inibição irreversível, esse fármaco só vai ser eliminado do organismo no momento em que aquela célula sofreu o quê? Apoptose, ou que a meia-vida da célula seja atingida. Por exemplo, a meia-vida de uma plaqueta, né? Que é em torno de 7, 8, 9, 10, 11, 12, isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, quando o AS, mais uma vez falando, é administrado em um paciente que tem doenças cardiovasculares, né? E esse paciente ele vai precisar passar por algum processo cirúrgico, ele vem tomando o AS há bastante tempo. Então, ele precisa parar de tomar o AS e, geralmente, o intervalo para que ele possa passar pelo procedimento cirúrgico é de aproximadamente 15 dias após a suspensão do uso. E, além disso, é importante que se faça um teste de coagulação sanguínea após esses 15 dias. Por quê? Porque pode ser que, dependendo do paciente, 15 dias não sejam suficientes para que todo o AS que está ligado de forma irreversível à ciclooxigenase seja eliminado do organismo. A gente sabe que existe variabilidade individual, né, em relação à sensibilidade dos pacientes aos fármacos. Então, esse período, esse intervalo, ele pode variar. Então, o teste de coagulação é muito importante para quem vai passar por procedimento cirúrgico e faz utilização crônica do AS como antitrombótico, tá? Também existem inibidores não seletivos, são aqueles que inibem
tanto a 1 quanto a 2. E aí vocês sabem que esses inibidores, eles dificilmente, não dificilmente, eu vou dizer que a chance deles causarem eventos cardiovasculares é muito baixa, porque eles estão inibindo aqueles 2 antagonistas fisiológicos que eu mostrei para vocês. Então, se inibe a produção de tromboxana 2 e inibe a produção de prostaciclina, nenhum dos dois vai ganhar. Nenhum dos dois vai ser produzido. Então, é como se você neutralizasse a ação de ambas as substâncias. Então, por isso que os inibidores não seletivos das ciclooxigenases são os mais indicados para o tratamento de problemas inflamatórios ou dolorosos de pacientes que têm o quê? Hipertensão. Você não vai prescrever para um paciente que tem hipertensão um inibidor seletivo da COX-2. Você tem que inibir as 2 enzimas. E até mesmo inibindo as 2 enzimas, a pressão arterial precisa ser monitorada. Se ela aumentar durante o uso concomitante com o antihipertensivo, eu já falei. Suspende ou reduz a dose do anti-inflamatório, tá? Professor, Oi. é uma impressão minha ou a S não devia ser vendida igual vitamina C? Por que não? Justamente pelas consequências que ele pode ter de você chegar na prateleira da farmácia e comprar igual você compra vitamina C. Nem o AS, nenhum outro medicamento deve ser comercializado como a vitamina C, inclusive a vitamina C também não deve ser. Tudo, é o que eu falo, depende da dose. Tudo que faz bem pode fazer mal quando você administra no seu organismo. Isso estou falando de fármaco. De fármaco, inclusive de suplementos alimentares, como a vitamina C. Né? Então, você falar da questão do AS ser comercializado como a vitamina C, você falou algo viável, algo que realmente tem fundamento, mas não apenas para o AS, para todo tipo de substância que é comercializada para determinado fim terapêutico. Porque é muito difícil de você ter uma substância que seja seletiva só para o alvo que ela precisa agir. Se ela age em outro lugar, ela vai causar efeito adverso. E se você aumenta a dose, aquela janela terapêutica pode ser ultrapassada. Então, todo fármaco ou qualquer outro, por exemplo, suplemento que não é considerado como fármaco, é um suplemento que é adicionado à dieta nutricional, eles podem induzir efeitos tóxicos. Né? É porque o meu raciocínio, na realidade, quando eu fiz a pergunta, foi o seguinte: foi porque muita gente fala de forma leiga, vou tomar AS para prevenir infarto. E a criatura vai lá e compra um vidro de AS e fica tomando todo dia. Mas ela está fazendo isso com prescrição? Não, sem prescrição, que eu estou de forma leiga. Isso não pode haver, não pode existir. Por quê? Porque o médico não avaliou. Eu vou prevenir. O AS previne, mas geralmente ele previne novos eventos em quem já teve um evento. Eu estou entendendo que isso não pode acontecer, por isso que eu fiz a pergunta. Isso. Agora, o que eu estou querendo dizer é que, no comum, ocorre, entendeu? Eu, sinceramente, se estivesse no seu lugar, eu conversaria sério com essa pessoa e falaria para ela que ela está se automedicando de uma forma totalmente desnecessária, porque o AS, ele pode sim ser utilizado como antiagregante plaquetário, mas ele pode também causar inúmeros efeitos adversos que eu vou mostrar daqui a pouco. E essa pessoa está correndo risco. Inclusive, ao se automedicar, ela não imagina que a dose de AS que é prescrita para o efeito antiplaquetário é uma dose muito menor do que a dose que é dada para o efeito anti-inflamatório. Então, pode ser que ela esteja usando uma dose alta, e essa dose alta faz com que o AS iniba tanto a COX-1 quanto a COX-2, ele perde a seletividade. É como eu falei para vocês. Pessoal, vamos se ligar aqui, vamos se ligar. Então, nós temos também aqui o quê? Os inibidores seletivos da COX-2. E aí, para vocês que estão com um caderninho aí, ou com um laptop ou alguma coisa, que conseguem anotar,
façam assim um parêntese e coloquem coxibes, perdão, são inibidores seletivos da COX-2. Coxibes, né? Eles só inibem a COX-2, eles não inibem a COX-1, tá? Mas, alguém tem alguma pergunta? Pessoal, vamos prestar atenção. Pessoal, vamos prestar atenção. Vocês estão conversando, eu estou me atrapalhando. Existem também, como eu falei, no exemplo da nimesulida, o exemplo do próprio diclofenaco. Ele não é seletivo, e a nimesulida não é seletiva para a COX-2, mas eles preferem se ligar mais a COX-2 do que a COX-1. Então, eles se ligam em uma maior proporção a COX-2 do que a COX-1. Então, de certa forma, a gente está deixando o caminho livre para a síntese de tromboxana 2. E a gente está correndo risco, ou o paciente está correndo risco, se tomar em longo prazo, de desenvolver efeitos adversos no sistema cardiovascular, tá? Outras funções fisiológicas que eu não vou detalhar, vocês podem, como é que se diz? Eu já falei de todas elas, eu já falei da questão da agregação plaquetária, do mediador, como mediador inflamatório, do centro térmico regulador, sensibilização das fibras, a delta e C, né? Tudo isso, lá no útero também, enfim. Hipóteses de outros mecanismos de ações dos AINES. Os AINES, eles têm comprovadamente um efeito inibitório sobre as ciclooxigenases 1 e 2, mas existem inúmeros estudos que propõem, não que confirmem, mas que propõem, ou seja, sem confirmar, sem dar certeza, que os AINES, e alguns dos AINES, principalmente os potentes, os mais potentes, que eu vou falar depois, reduzem o quê? A produção de radicais livres. Os radicais livres, pessoal, produzem o que a gente conhece como estresse oxidativo. E o estresse oxidativo é um dos primeiros sinais para indução da ativação do sistema imunológico. Então, se você tem estresse oxidativo em qualquer região do seu organismo, pode ter certeza que, em algum momento, as células do sistema imunológico vão migrar para essa região. Então, dizem que os AINES, eles têm um efeito que a gente chama de efeito pleiotrópico, vocês já ouviram falar? Efeitos pleiotrópicos são efeitos benéficos que ocorrem além daquele efeito principal, que é o quê? Inibição, no caso dos AINES, inibição das ciclooxigenases. Induzem a apoptose. Pessoal, professor, induzir a apoptose não seria ruim? Porque você falou, induziu a apoptose de todas as células. Então, não. Eles induzem a apoptose de células pró-inflamatórias, tá? Como macrófagos, neutrófilos, monócitos, tarará e tarará, tá? Aquelas moléculas de adesão que facilitam o transporte das células até o local da inflamação. Também existem propostas dizendo que os AINES podem reduzir a expressão dessas moléculas e aí as células pró-inflamatórias elas vão ter uma dificuldade maior para chegar ao local da inflamação. Reduz a produção de citocinas, aqui já num quadro mais crônico, já com a participação de leucotrienos, né? Porque aí você já vai ter produção de TNF-alfa, de L1-beta, daquelas interleucinas, né? Enfim, do processo inflamatório crônico, né? Mas, na verdade, esse processo crônico, ele pode, sim, ser tratado com AINE. Em alguns pacientes respondem bem, mas, na maioria das vezes, é necessário que você, como é que se diz, use ou prescreva para esse paciente um anti-inflamatório esteroidal, porque o processo já se cronificou. E se ele se cronificou, você tem que inibir também a produção de leucotrienos, tá?
Não estou querendo dizer que o AINE não é utilizado em processos inflamatórios crônicos. Ele pode ser combinado, inclusive, com outro tipo de analgésico. Não é legal você associar AINE a anti-inflamatório esteroidal. É contraindicado, porque você está potencializando como é que se diz, o mecanismo de ação, e os efeitos adversos vão ser muito maiores do que se você estivesse utilizando os fármacos isoladamente. Mas você pode associar esses fármacos com outros analgésicos. Por exemplo, existem, na escala analgésica da dor, eu acho que eu mostrei para vocês na aula de opioides. Eu mostrei essa escala a dor de grau 1, de grau 2, de grau 3. Existem estratégias para o tratamento da dor. Por exemplo, a dor de grau 1, você utiliza o quê? Um anti-inflamatório não esteroidal, como, por exemplo, um adjuvante analgésico. Quando você tem uma dor de grau 2, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, você já associa o anti-inflamatório não esteroidal com o adjuvante e também com o opioide fraco, o exemplo do tramadol, eu falei isso. E na dor de grau 3, você já vai ter que usar o quê? Um opioide forte, que é o exemplo da morfina. Nessa escala, os anti-inflamatórios esteroidais, eles também podem participar da combinação, né, de acordo com a escala de dor determinada pela ONU, né, criada pela organização, ONU não, meu Deus, pela Organização Mundial da Saúde. Só que a questão é o que eu falo, os anti-inflamatórios esteroidais, eles causam muitos efeitos adversos. Então, o ideal é que você utilize fármacos mais seguros do que esses anti-inflamatórios esteroidais, que são justamente os AINES. Eles também dizem que eles alteram a atividade de linfócitos, né? E também alteram funções da membrana celular, ou seja, impedem a estabilidade de membranas das células pró-inflamatórias, e isso faz com que essas células não consigam liberar os seus mediadores pró-inflamatórios, né? Então, esses são efeitos adicionais, pleiotrópicos. Alguma pergunta? Agora a gente vai começar a falar dos salicilatos. Principal, o AS, tá? O AS, ele foi descoberto a partir da salicilina. Um histórico rápido é que a partir da casca do salgueiro, que tem o nome científico de Salix alba vulgare, e por isso que a gente chama de salicílico, né? Ela era usada muito antigamente como uma substância antitérmica, né? Em 1929, a salicilina ela foi isolada dessa preparação natural aqui, né? Dessa casca de salgueiro. E aí, de acordo com o passar do tempo, em 1874, o ácido salicílico começou a ser produzido industrialmente, utilizado em doenças inflamatórias, febre e também como analgésico. Só que o problema é que o ácido salicílico tem uma meia-vida muito curta. Então, ele teve uma modificação na sua estrutura, que a gente chama de estratégia de simplificação molecular ou de otimização da molécula, na qual o ácido salicílico ele foi convertido, ele foi transformado em ácido acetil salicílico. Então, o AS ele é um derivado do ácido salicílico. Inclusive, quando o AS vai passar pelo processo de biotransformação hepática, ele passa pela reação de fase 1 e ele é convertido em ácido salicílico, que ainda tem ação anti-inflamatória. Então, esse ácido salicílico precisa passar por outra reação de fase 1 para depois passar por reação de fase 2, porque ele é um metabólico ativo. Entenderam? Então, o AS, ele tem uma meia-vida maior do que o ácido salicílico, então por isso que ele foi, né, como é que se diz, por Hofmann, né, ele foi, como é que se diz, sintetizado
por Gerhard. Ele sintetizou, o primeiro cientista a sintetizar o AS. O Hofmann, ele era um químico alemão da Bayer, né, do laboratório Bayer, que começou a testar esse AS, e aí a aspirina ela entrou no mercado. Tem aqui uma foto da aspirina, né? Primeiro frasco de aspirina. Ó. Esse aqui é uma foto, é uma relíquia, né? Que pena que não é o quadro com a foto real. Isso aqui eu tirei do Google, mas eu acho que isso é uma relíquia. Eu tenho vontade, às vezes, até de cortar e pregar na parede do meu quarto. Em 1900, olha só, a sabida da Bayer começou a produzir 4,2 toneladas de AS. E ele começou a ser comercializado como água. Então, efeito adverso, ninguém estava ligado nisso. Existem outros análogos do AS? Existem. Um exemplo que é bastante conhecido, mas pouco utilizado, é o diflunisal. Então, a classe dos salicilatos, eu vou destacar apenas o AS. O AS, que é o ácido acetil salicílico, que é dos salicilatos o que é mais utilizado em todo o mundo. Existem outros? Existem. Quais as diferenças? Farmacocinético. Mas o AS é ativo pela via oral, tá ótimo. Ele tem efeito antitérmico, anti-inflamatório e efeito analgésico, tá ótimo. Diflunisal também pertence à classe dos salicilatos. Só que um defeito do diflunisal é que ele só tem efeito o quê? Anti-inflamatório e analgésico. Ele não reduz a febre. Então, por isso que ele é muito menos comercializado do que a aspirina. A aspirina é muito comercializada mundialmente. E aí, por isso que, quando a gente fala da classe de AINES chamada de salicilatos, a gente destaca o ácido acetil salicílico, que como nome comercial, né, dependendo do laboratório que sintetiza, ele pode ser chamado de AS. O AS é a sigla, a gente acha que é a sigla que a gente pode usar normalmente, mas na verdade é uma sigla registrada pelo laboratório, né, que produz, que eu não me lembro no momento qual que eu acho que é a Bayer, se eu não me engano. A aspirina e o melhoral. Quem já tomou melhoral aqui? Quem já ouviu falar no melhoral? Na minha terra já ouvi falar muito, já tomei também. Mas também temos o AS infantil, né, para crianças, né, tomarem em doses menores. Inclusive o AS infantil, ele é muito prescrito, ele é muito utilizado para quem tem problemas de coagulação sanguínea. Por quê? Para adultos com agregação plaquetária acentuada, para você dar como é que se diz? Para você promover o efeito antiagregante plaquetário, o AS ele tem que ser ministrado numa dose baixa. Então, para esses adultos, existem várias estratégias que os médicos, né, prescrevem, que são, por exemplo, uma delas, prescrever ou uma dose baixa do AS, ou dá para prescrever para o paciente o AS infantil, que tem uma concentração de fármaco muito menor, que vai conseguir inibir preferencialmente a COX-1 e reduzir a produção de tromboxanadores e agregação plaquetária. Tá? Então, o AS ele tem um efeito analgésico, antipirético e antiagregante plaquetário. Ele tem um efeito anti-inflamatório em doses acima de 4 gramas por dia. Tá? Então, essa dose ela tem que estar nessa quantidade, tem que ser administrada nessa quantidade para o efeito anti-inflamatório ser observado. Ele também é um agente uricosúrico. O que seria isso? Ele é um agente que reduz o depósito e as concentrações, aliás, reduz a concentração de ácido úrico e o depósito desse ácido úrico nas articulações, que causa gota, não é? E aí o que acontece? Em doses, por exemplo,
de 1 a 2 gramas por dia, ele pode reduzir a secreção do ácido úrico. Já em doses entre 2 e 3 gramas por dia, não ocorre nenhuma alteração nos níveis de ácido úrico. E aí, quando você toma ele numa dose de 5 gramas acima de 5 gramas por dia, você induz o quê? Uma redução da reabsorção no túbulo renal distal. Então, você faz com que o ácido úrico seja mais eliminado do organismo e ele também pode ser utilizado para tratar a gota, tá? Ele tem um efeito antiprotrombínico, antitrombótico, que eu já falei para vocês em baixas doses, mas aí é importante se lembrar que ele não causa apenas efeitos benéficos. Sabe o que o AS pode fazer? Desacoplar a fosforilação oxidativa. Ele simplesmente pode impedir a síntese de ATP e causar o quê? Um estímulo indireto, né, da respiração, reduzindo o CO2, e aí ele pode causar uma alcalose respiratória e isso pode causar desmaios, né? Então esse é um efeito ruim que o AS pode promover em doses altas ou quando você faz uso prolongado dele, tá? Você também tem o quê? O que a gente tem a mais que falar do AS? Que ele inibe irreversivelmente, já falei para vocês, as ciclooxigenases, principalmente a 1, né? Ao inibir irreversivelmente a COX-1 nas plaquetas, o AS impede que o tromboxano A2 seja produzido e aí isso contribui para a redução da agregação plaquetária. Então eu já expliquei tudo isso para vocês, né, pessoal? Estou mostrando um slide onde tudo que eu falei antes do intervalo já foi explicado. Olha, contraindicado em doenças virais, né, que tem características de distúrbios hematológicos. Eu preciso dizer novamente por quê? Não preciso, né, pessoal? Lembrando sempre que o AS é um inibidor irreversível. Toxicidade do AS, ele pode causar intoxicação, que a gente conhece como... Eu gosto de gente assim, que fala alto. Quando ele inibe a coxina, meio que... Quando ele inibe o quê? A coxina, preferencialmente, ele se torna, o efeito do antitérmico dele é reduzido. Quando ele inibe, você está querendo dizer quando ele é administrado para reduzir a formação de trombo? Ou quando ele é administrado como anti-inflamatório? Quando ele é administrado para redução de trombo, ele não tem uma ação antipirética evidente, porque é uma dose muito baixa e se liga preferencialmente a COX-1. E as prostaglandinas que ativam o centro termorregulador são produzidas em maior quantidade pela COX-2. Então, por isso que ele não tem efeito na temperatura corporal como antitérmico em doses baixas, porque ele é mais seletivo para COX-1. Entendeu? Sintomas dessa intoxicação podem ser o quê? Cefaleia, tontura, alteração da visão, audição, confusão, ou seja, inúmeros sintomas, inclusive efeitos neurológicos em altas doses, como convulsões seguidas de depressão, tontura, pode causar até um coma, para vocês terem ideia. Então, muito cuidado, é o que eu falei, ele pode se transformar num veneno, tá? E isso vai depender do quê? Da dose. Então, por exemplo, aqui eu mostro um esquema que, de forma crescente, à medida que essa seta vai subindo, os efeitos, eles vão, né, farmacológicos do AS, vão sendo evidenciados. Por exemplo, em baixas doses, ele é utilizado como analgésico, como antipirético, e nas menores doses possíveis de todas as outras, como antiagregante plaquetário, tá? A partir do momento que você aumenta mais a dose, você pode observar o efeito anti-inflamatório e também o uricosúrico dele, que eu já expliquei para vocês. Só que aí você tem que ter cuidado nesse momento, quando você quer usar o AS como anti-inflamatório, principalmente em pacientes que têm gastrite, porque eles, em altas doses,
ele pode causar intolerância gástrica, sangramento, né? Hipersensibilidade. E aí, à medida que você vai aumentando a dose, ele pode causar uma intoxicação moderada, severa ou até mesmo letal, causando insuficiência renal, respiratória, colapso vasomotor, convulsão, enfim, pode matar o paciente, tá, pessoal? Existe também uma outra síndrome que não tem no livro de farmacologia de forma bem descrita. Eu tirei isso de um artigo, e aqui está a referência do artigo. Quem quiser, o DOI está aqui, você joga esse DOI no PubMed e consegue esse artigo. É a síndrome de Fernando-Vidal, que é uma síndrome que ocorre com sintomas e sinais como pólipos nasais, asma brônquica e intolerância ao AS, né? Então, isso acontece em pacientes que têm uma sensibilidade muito alta ao AS, ou seja, que são muito sensíveis ao AS. E aí eles podem desenvolver esses pólipos nasais, asma brônquica e intolerância. Mas essa síndrome, ela pode ser tratada, ou seja, se o paciente precisa tomar o AS, por exemplo, ele está com um quadro protrombótico e ele precisa do AS, não pode tomar outro, você pode fazer o tratamento com aspirina a partir de uma espécie de sensibilização ou de dessensibilização do paciente. De que forma? Quando é que você pode, isso é muito também usado para antibiótico como a penicilina. Paciente que é alérgico à penicilina, e a mesma coisa, paciente que é alérgico ao AS ou é muito sensível, né, pode desenvolver reações alérgicas. Como é que você pode evitar essas reações? Ou você trata a reação, que é uma reação anafilática, né? Ou então você começa a dessensibilizar esse paciente, ou seja, você vai dando doses muito baixas, apaguei a janela terapêutica, abaixo da faixa terapêutica, e aí essas doses, elas vão, como é que se diz, se transformar em concentração plasmática, vão se ligar numa pequena proporção às ciclooxigenase 1, que é a mais, né, aquele é mais seletivo em baixas doses, e aí como o paciente é hipersensível, se você for aumentando a dose vagarosamente, ou seja, você for titulando a dose, aumentando a cada dia ou por semana, ou até mesmo durante os meses, você pode fazer com que esse paciente ele se dessensibilize, ou seja, ele pare de apresentar reações alérgicas ao AS. Isso acontece por quê? Justamente pelo processo farmacodinâmico que a gente estudou na farmacodinâmica. Quando você ativa um receptor por muito tempo, ele se dessensibiliza. Então, você reduz a sensibilidade de um paciente que é alérgico ao AS por uma estratégia como essa. E uma, como é que se diz, característica clínica de pacientes que têm alergia ao AS é justamente essa síndrome de Fernando-Vidal, que é tratada, né, através justamente dessa estratégia de dessensibilização, né? E aí, quem quiser mais informação, está aqui a referência do artigo, até mesmo o site, vocês podem ler. É bem interessante esse artigo, eu dei uma lida e resolvi colocar na aula como algo adicional. Paracetamol, Tilenol. Todo mundo aqui já tomou, né? Quem não tomou, levanta a mão. Quem nunca tomou paracetamol? Nunca tomou? Mas você nunca tomou por quê? Porque eu praticamente não tenho febre. Quando eu tenho, eu tomo Novalgina. Eu tenho muito pouca febre na vida. Eu só usava ele pra... Mas não é só febre. Eu sei, mas eu não tenho inflamação, não tem nada que me... Mas não é anti-inflamatório. Nem dor de cabeça também não tem. Meu Deus, eu quero ser igual a você. Você não tem febre, nem tem dor de cabeça. Gente, arrasou. Não. Paracetamol. É porque eu nunca precisei tomar. Olha, agora vamos chegar numa parte muito importante da aula, o mecanismo complexo de ação, tá? Acredito que a aula deva ir até 12h20. O
paracetamol é um dos analgésicos e antipiréticos mais utilizados no mundo. O que é que está faltando aqui? Que eu falei para vocês que o paracetamol e a dipirona não tem. O anti-inflamatório. Ele não tem efeito anti-inflamatório. Por quê? Ele não inibe a COX-1 e nem a COX-2. Como é que ele faz com que a gente tenha redução da febre e redução da dor? Meu Deus, hoje eu estou falando muita coisa errada. Se você pegar o Goodman 12ª e 13ª edição, eles vão dizer que a hipótese mais coerente é inibição da COX-3, que é uma isoforma que está presente no cérebro. Mas isso é uma hipótese. Ele tem um efeito anti-inflamatório desprezível. Ele é chamado, né, o nome genérico dele é o acetaminofeno, né, o paraacetaminofeno. Mas, pessoal, a dose comum diária é de 1 grama por dia, tá? Crianças de 40 a 480 miligramas por dia. Muito cuidado. E agora essa parte eu acho que é uma das mais importantes da aula, porque o paracetamol, ele é hepatotóxico, ele causa morte dos hepatócitos se você tomar uma dose alta. E aqui eu não atualizei, né? Mas o livro de farmacologia anteriormente, né, os livros mais antigos, eles falavam, ou falam ainda, que mostram que numa dose de 10 a 15 gramas você, né, de paracetamol, você pode desenvolver hepatotoxicidade. Isso já foi reduzido. Uma dose de 5 gramas por dia, você já pode ter sinais de hepatotoxicidade. Como? Aí a gente vai ver como daqui a pouco, tá? Não causa efeitos cardiovasculares, essa é a vantagem dele. Respiratórios, ácidos básicos como a desfosforilação oxidativa, irritação, não tem ações lá no trato gastrointestinal, não causa eliminação do ácido úrico, não interfere na agregação plaquetária, então nenhum daqueles efeitos que os anti-inflamatórios têm, principalmente o AS tem, o paracetamol, o acetaminofenol, tem. Ele é apenas o quê? Um analgésico e um antipirético. Então, por isso que o mecanismo de ação dele tem sido bastante estudado, porque não se justifica a gente classificar uma substância que não tem efeito anti-inflamatório como um anti-inflamatório, como um AINE. Então, por isso que o mecanismo de ação do AS, ele tem sido desvendado, e o mais, como é que eu posso dizer, viável, que tem mais credibilidade no meio científico, isso não tem no livro, tá? Mas vocês vão ficar sabendo, é que simplesmente, vamos acompanhar a história de novo. O paracetamol, ele faz o quê? Ele é um profármaco. Vocês sabem o que é um profármaco? Ele é um fármaco inativo, quando ele é administrado. Quando ele chega no fígado, ele sofre uma reação. E aí ele se transforma num metabólito que é chamado, prestem atenção, de para-aminofenol. E é o para-aminofenol que é o composto ativo do acetaminofeno, do paracetamol. E é ele que tem a lipofilicidade suficiente para poder penetrar a barreira hematoencefálica e causar analgesia e também reduzir a temperatura corporal. Alguém tem carregador portátil que possa me emprestar para eu colocar no meu celular? Porque o vídeo eu não vou conseguir gravar mais daqui a pouco, porque está acabando. Ela tem. Eu tenho cabo. Pessoal, vocês estão entendendo? E agora, como é que esse negócio vai ficar em pé? Minha gente. Enfim. Para aí. O vídeo tá parado? Não, deixa aqui. Eu quero que o povo veja quanto que a gente sofre para poder filmar Peraí, uma aula de farmacologia. Peraí. Aí foi. Coloca a borrachinha para te segurar.
Na frente. Ela não segura. Eu vou colocar isso. É isso aí mesmo. Então. Foi. Estão me vendo? Agora sim, vamos lá. Tá carregando? Eu acho que tá. Tá ligado? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Esse mecanismo é muito importante. Então, o que é que acontece? Agora eu tô aliviado porque eu sei que a gente vai conseguir gravar todo o vídeo e vocês vão poder ver essa aula de novo em casa. Paraminofenol foi sintetizado no fígado, conseguiu chegar aonde? Sistema nervoso central, ó, célula do sistema nervoso central. Lá na célula do sistema nervoso central, o que é que vai acontecer? Esse paraminofenol, ele vai se unir, sabe a quem? Ao ácido araquidônico. Olha só, pessoal. O ácido araquidônico que vocês viram no começo da aula, que é uma coisa horrível para a inflamação, está fazendo algo benéfico aqui. Por quê? Porque o paraminofenol, que é o metabólito ativo do AS, ele precisa se